Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Graça e paz para você também que está aí pelo nosso canal da Sal da Terra Caraíba, SDT Caraíba, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Espalhe esse culto para o máximo de pessoas que você conseguir. E seja abençoado nesse dia, nesse domingo. Domingo que também iniciamos nosso ano. Mais um ciclo aí de 365 dias, com coisas novas. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, então, quietar o nosso coração e agradecer a Deus por esse tempo, esse momento. Pai, nós queremos te agradecer aqui, Deus, por estarmos no melhor lugar, Deus, na sua casa, te adorando, te honrando, te glorificando por tudo que o Senhor é. Obrigado pelo sustento, pela provisão, pelo amor, pelas nossas casas, pela nossa igreja, pela nossa comunhão, tantas e tantas coisas para te agradecer, Deus. Nós queremos aqui fazer isso. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, nosso Senhor Jesus, a esse lugar, com teu fluir, com teu mover. Nós queremos aqui te honrar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Glória a Deus. Declarar isso bem forte. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Obrigado, Senhor, por esse gesto maravilhoso, Deus. Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente. O seu amor
lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Jesus. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E quantas vezes lemos esse salmo, quantas vezes declaramos essa palavra, sem ao menos saber do seu poder, sem ao menos confiar no seu poder e entregar 100% ao Senhor. Porque muitas vezes nós queremos resolver, Pai, com as nossas próprias mãos. Então nós queremos te declarar através dessa canção, Pai, que com
Com o Senhor nada temeremos. Seguro estou em Ti, Deus. Sei que minha vida está em Tuas mãos. Eu não temerei o mal. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Sei que minha vida está em Tuas mãos. Eu não temerei o mal. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Deus meu Senhor, meu pastor, me dá paz e me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Sei que minha vida está em Tuas mãos. Eu não temerei o mal. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Sei que minha vida está em Tuas mãos. Eu não temerei o mal. Não, não. Seguro estou em Ti. Seguro estou em Ti. Deus meu Senhor, meu pastor, me dá paz e me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Deus meu Senhor, meu pastor, e me faz paz, me faz ser grato por seu amor que me alcançou. Som. Bom dia, graças e paz, feliz ano novo, né? Para quem eu não vi ainda, não tinha visto. Deus abençoe cada um, cada casa, e que esse seja mesmo um domingo de gratidão, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito, vai continuar fazendo, né? Assim como essa música nos inspira, né? Nós vamos ter uma palavra rápida de dízimo. Depois, o pastor Gilberto vai conduzir a palavra para a gente. E, na sequência, Santa Ceia. Tá bom? Então, segura firme aí. E a gente vai ter um tempo de comunhão, de alegria na presença do Senhor. E seguindo nessa linha de gratidão, né? Tem uma palavra de Abacuque lá, muito conhecida, Abacuque 3, 17 em diante, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei
exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Faz-me andar em lugares altos. Amém. Em gratidão ao nosso Deus, né, e à provisão, e a tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para que a gente possa administrar, você está liberado para trazer seus dízimos e suas ofertas. Amém? Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é a nossa provisão, Deus. E te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor, Deus. E te pedir também, Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, através da palavra, através do pastor Gilberto, em nome de Jesus, que seja realmente a sua boa nova, Pai, e que faça total diferença nas nossas vidas, Pai, cada vez mais, recebendo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Deus. Abençoe nessa hora o pastor Gilberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Muito bom a gente estar começando mais um ano aqui e eu tive a oportunidade de ministrar no culto de Natal e agora, benção aí a gente poder, nos primeiros cultos desse ano, ter a oportunidade também de trazer uma palavra, uma reflexão para nós, né? Para todos nós. E eu queria falar algo hoje que Deus tem falado comigo, e aproveitando que a gente está no início, né, e sempre, como Deus oportunizou para nós, né, essa condição de, acho que isso é um milagre, né, irmão? Você terminar um dia, você terminar uma semana, você terminar um mês, depois você termina um ano e poder iniciar tudo isso tudo tem um propósito, né? Uma indicação, assim, realmente que a gente vive, mas é uma indicação onde Deus está dizendo que, às vezes, apesar de todas as dificuldades que a gente possa ter num determinado momento, num determinado dia, num determinado mês, num determinado ano, as coisas se renovam, né? E a oportunidade de a gente começar um ano novo é a oportunidade de a gente olhar para frente e olhar com um olhar e um coração realmente de renovo. Amém? Porque a palavra de Deus fala que as coisas velhas ficaram para trás. Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Amém? Graças a Deus. Deus é bom demais, até nesses detalhes. E eu escolhi um tema, e eu vou tratar com a gente aqui hoje, é o tema da consagração. Eu entendi que era importante a gente começar o ano, às vezes a gente não se atenta muito para isso, né? A gente fica ocupado com muita coisa, com muito pensamento, e às vezes pensando até nos projetos, nos planos, naquilo que a gente deseja, na agenda do ano, mas a gente se esquece, às vezes, de uma coisa que é fundamental. E eu queria falar um pouquinho disso conosco aqui hoje, a igreja, família de Jesus, para que a gente se lembre que o contexto da consagração, ele é um contexto importante para que a gente possa fundamentar aí o nosso 2023. Amém? Você está preparado para isso, irmãos? Amém? Amém? Em nome de Jesus, quero crer também. Abre a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 10, e eu gostaria de começar a nossa reflexão por esse texto aqui, né? Hebreus, capítulo 10, eu gostaria de ler com os irmãos lá, a partir do versículo 19 até o versículo de número 26. É um texto
conhecido. Obrigado, viu, Flávio? Ó, aproveitando que o Flávio está aqui, toda quinta-feira a gente tem um culto aqui na igreja. No mês de janeiro não vai ter. Excepcionalmente, o mês de janeiro não tem. Mas a partir de fevereiro nós estamos de volta, não é, pastor Hamilton? Amém? E esse culto de quinta-feira é um culto de estudo e oração. Quem tem participado, creio que tem sido muito edificado, né? E a gente estudou o tema esse ano da cura de Jesus, os milagres de Jesus, até o final do ano. A partir de fevereiro, se você puder estar com a gente aqui, você é bem-vindo. Amém? 19h30 horas, tá? Vai lá, gato. Pedi minha assistente aqui para socorrer ali do carro que disparou. Amém. Você já abriu aí Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 26? Amém? Quando o culto é de quinta-feira, tem que trazer a Bíblia, viu, irmão? Só lembrando aqui, né, Reginaldo? Tem que trazer a Bíblia, porque estuda, aí você vai ficar andando aqui na Bíblia e é benção. A palavra de Deus diz assim, olha, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu separei esse texto porque esse texto, em Hebreus, é um texto que está fazendo menção da obra de Cristo em nosso favor. E ele faz menção também, é interessante como ele começa, porque ele começa num nível maravilhoso, porque ele começa considerando exatamente as promessas, né, que Jesus estabeleceu em favor das nossas vidas. Você pode observar aí que ele fala, né, que é a possibilidade da gente ir para a presença de Deus, a presença do Santo dos Santos. Isso é algo que Deus, através da cruz, em Cristo, oportunizou para todos nós. Essa condição não existia. Essa condição era extremamente assim, burocrática, quase impossível. Se você olhar para o Antigo Testamento, né, você vai observar que lá no tabernáculo havia um ambiente, considerado um ambiente do Santo dos Santos. E só o sacerdote, depois de um rito muito complexo, né, de uma burocracia impressionante, ele poderia acessar esse lugar por um determinado tempo no ano e de uma maneira totalmente assim, diferente daquilo que Deus gostaria de oportunizar para cada um de nós. Então, o que Deus oportunizou para nós, em Cristo, foi exatamente a possibilidade de acessar Ele com plena liberdade. Apesar da gente ser pecador, através do seu sangue, a palavra de Deus fala que Ele consagrou pelo véu. Olha que interessante no versículo 2. Ele consagrou pelo véu, aí ele faz menção. O véu aqui é a sua própria carne. Deus permitiu que a carne de Cristo fosse rasgada para que, através desse ato, a gente pudesse ter agora o quê? Acesso, através de Jesus, a Deus. Amém? Reconciliando, né, as nossas vidas com a vida de Deus. Então, assim, você observa que quando Deus fez isso, e é isso que eu quero chamar bastante atenção, isso chama muito a minha atenção, às vezes a gente pensa assim, bom, eu tenho que me consagrar. Mas antes disso, observa bem, Deus já nos consagrou. Interessante isso, né, irmãos? Essa promessa, essa possibilidade, essa condição era algo tão impossível que antes que humanamente a gente achasse que isso fosse possível, Deus já providenciou a nossa consagração, a consagração da nossa vida pela vida e pela carne de Jesus. Amém?
Daqui a pouco a gente vai tomar a ceia. E é o sinal da ceia, o que é? O pão e o vinho, amém? O pão é a carne de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo. E essa realidade, apesar dela ser uma realidade que a gente tem aí uma figura, né? A gente usa a ceia como uma figura, mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia está mostrando para nós, que esse fundamento, essa condição, ela foi perfeitamente, plenamente cumprida na vida de Jesus em favor de cada um de nós. Então, meu irmão, você é uma pessoa consagrada. Amém? Entendeu pela Bíblia? Pela fé? Se você quiser se opor a isso, fica à vontade, porque Deus não vai nos obrigar, né, a que seja de outra forma. Mas se você entender isso pela fé, você pode entender e cumprir isso na sua vida diariamente, entender que você já é uma pessoa consagrada. Lá em Efésios, só para lembrar, a palavra de Deus fala, né, o apóstolo Paulo fala que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. E às vezes a gente passa o dia e o ano pedindo para Deus nos abençoar. Mas Deus já nos abençoou. E essa manhã eu quero te lembrar que Deus já nos consagrou. Amém? Lá na cruz do Calvário, a obra que Cristo estava realizando era essa obra poderosa de realmente levar nossas vidas a uma realidade impossível para nós mesmos, né? Que humanamente a gente não poderia alcançar. Mas Ele executou essa obra. E ele trata isso conosco no sentido de que a gente possa entender isso de uma forma que isso venha ocupar a nossa vida, ocupar a nossa mente, porque aí ele lá no versículo 22, olha o que ele fala. Portanto, então, se essa é uma realidade, né, então vamos chegar à presença dele, com com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, né, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Né? Por isso que o batismo, né? Outro dia a gente lembrava até no estudo aqui dos milagres de Jesus, por que o batismo tem a água? Por que passar pelo batismo? Qual é o sinal da água? Limpar. Amém? A água serve para isso, para limpar, para lavar, para tirar toda a impureza, para que realmente a gente possa cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E aí ele diz no versículo 23, então, dessa forma, vamos guardar o quê? A confissão da nossa esperança, pois é fiel aquele que fez a promessa. Amém, irmãos? Porque Deus é fiel, a palavra de Deus fala, né? Lá em Timóteo fala que mesmo, olha que coisa fantástica, quando a gente não é fiel com uma pessoa, por uma situação que às vezes a gente nem gostaria ou nem imagina, de repente a pessoa achou que você não foi fiel com ela, ou ficou chateada por algum motivo, é natural nas relações humanas. A gente vira a cara. A gente passa muitas vezes a perseguir, ou muitas vezes até criticar, ou muitas vezes até lançar uma palavra de morte, porque essa é a nossa natureza, né, humana, né, pecaminosa. Mas a palavra de Deus fala que Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Amém, irmãos? Porque Ele tem uma palavra empenhada, Ele tem uma promessa empenhada, Ele tem um sinal do favor dEle, né, determinado a favor das nossas vidas. Então, independente do que a gente faz, independente do que a gente muitas vezes realiza, Ele permanece fiel. Porque a Bíblia diz que Ele não pode o quê? Negar-se a si mesmo. Esse caráter dEle, essa fidelidade dEle é algo maravilhoso. É o que não permite exatamente nós sermos consumidos, né? Em casa a gente gosta, todo dia de manhã a gente ora, né? Eu e a Olímpia, a gente é casal e parceiro de oração. Todo dia a gente ora, pela família, pelos irmãos, pelas necessidades que vão surgindo. E a primeira coisa que a gente fala na oração, e eu creio que muitos aqui devem fazer isso também, né? É que a gente agradece pelas misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, é a causa de não sermos consumidos. Por isso que é bom que Deus permita isso, né? Que um dia se cumpra, termine e comece novamente, para que a nossa realidade de vida possa permanecer. Amém? Por isso é a causa de não sermos consumidos. E quando eu trato isso com os irmãos, eu queria aproveitar esse momento para a gente jogar um pouquinho de luz, no sentido assim,
Que tipo de mulher? Que tipo de mulher? Qual seria o modelo de mulher que Deus tem para você, mulher? Irmã em Cristo reunida aqui com a gente essa manhã. Como é que Deus pode nos ajudar através da sua palavra para revelar para as mulheres que mulher Ele está pensando? Essa mulher consagrada. Amém? Porque agora você já está consagrado. Deus já te falou isso. E que tipo de homem? Qual é o modelo de homem que Deus tem para nós, homens? Será que tem na Bíblia? Deve ter muita coisa, a gente sabe disso, tem muito. Mas eu escolhi 2 textos e eu queria compartilhar com você essa manhã. Para as mulheres, eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo de número 31. E eu gostaria de usar esse texto para ser uma referência para você, mulher. E eu gostaria até que você marcasse, se for possível você marcar na sua Bíblia, quando você tiver alguma dúvida, quando você quiser refletir sobre isso, você pode usar esse texto como referência para a sua vida como mulher. A palavra de Deus diz assim, olha que coisa maravilhosa. Provérbios capítulo 31, eu escolhi esse, tá, irmãs? Mas tem outros, você pode enriquecer esse processo depois para a sua edificação e para a edificação também de outras mulheres. Você pode ser usada nisso. E a palavra de Deus fala assim, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e a ela não faltam riquezas. Ela lhes faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. É como os navios mercantes de longe traz seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefas das suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhes chamam bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Amém, irmãs? Amém? Então, quando você quer um texto, esse texto é interessante, que Provérbios é um conjunto de livros que faz parte dos livros poéticos na Bíblia, né? Provérbios, Salmos, né? Eclesiastes, é considerado os livros poéticos. E, na verdade, irmã, é uma poesia mesmo, que Deus quer traduzir com algumas palavras a forma como Ele deseja ver a sua vida sendo manifesta. Amém? Sendo realmente expressada de uma forma assim maravilhosa. Tudo que esse texto trata, tudo que esse texto traz para a mulher, é exatamente para revelar para ela que, como mulher consagrada, ela pode ser uma mulher virtuosa, e sendo virtuosa, ela é cheia da presença do Senhor. Amém? Você, mulher virtuosa, é uma mulher cheia da presença do Senhor. Então, todas as virtudes, né, de Cristo, todas as virtudes e as manifestações do caráter de Cristo estão sobre a sua vida, exatamente para cumprir o propósito de abençoar, de ter uma palavra sábia, né? Até no culto de quinta-feira, dando palavra nesse sentido, eu falava como que é importante a mulher no contexto da casa. Uma palavra da mulher doce, sábia, que edifica, produz tanta vida, amadas. Tanta vida. E quando, às vezes, assim, a mulher, eu falo por mim, eu sou casado, eu sei, quando a esposa está com alguma dificuldade, alguma tristeza,
você sabe, a gente, marido, como que a gente sofre? Porque a mulher é uma coluna na casa de alegria. Amém? A mulher, a figura da mulher na Bíblia é a vinha, né? A palavra de Deus até fala aqui que ela planta uma vinha. Não é à toa, né? Porque a vinha, a mulher é isso, é a alegria da casa. O vinho tem esse significado, né? De ser essa alegria, de ser essa presença. Então, você imagina, né, irmãs, como que é importante o seu coração, né, segundo essa consagração, segundo essa realidade estabelecida por Deus, como que isso pode produzir vida, força, vigor, alegria para a vida da sua casa. E de forma que isso seja também algo tão abundante, né, que isso vai abençoar vidas que são muito além da sua casa. Esse é o plano, é o projeto de Deus para a sua vida, uma vida realmente consagrada com um propósito, né? Porque essa mulher, ela, como a Bíblia diz aqui, né, ela é força, é dignidade, né? Ela é sábia, ela é fiel. E é interessante, Deus prima pelos detalhes. Ele fala da língua. Olha que interessante, irmãos, fala da língua. Né? É uma relação interessante porque, através da boca, nós podemos abençoar e nós podemos amaldiçoar. Então, você imagina como que é importante as palavras da mulher na relação, né, do dia a dia, da sua casa, dos seus relacionamentos, na vida do marido, dos filhos, para que isso possa realmente o quê? Produzir bênção, produzir vida. Amém, irmãs? Irmãs consagradas, né? Pela graça de Jesus. Esse é um texto que você pode marcar, você pode refletir, você pode meditar. Se você encontra alguma dificuldade, ore a Deus, para que Deus possa te ajudar. Né? Porque às vezes pode ser que você fale, pô, nessa área aqui eu tô tendo uma dificuldade. Então, ore a Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai comunicar virtudes sobre a sua vida e vai te ajudar a cumprir realmente e a revelar aquilo que seja o caráter de Cristo, que Deus já estabeleceu sobre você. Amém? Amém, irmãs? Porque isso te abençoa. Isso abençoa a sua casa. Isso abençoa muitas vidas. Amém? Isso é algo realmente poderoso, que realmente se manifesta de forma maravilhosa. Aleluia. E para nós homens, eu estava até meditando sobre isso, eu acho interessante. Deus não faz muita mistureba não, sabe? Deus quer tratar com a mulher, Ele trata com a mulher. Deus quer tratar com o homem, Ele trata com o homem. Porque a gente tem aquela coisa de falar assim, mas que todos os homens da terra, assim, a gente meio que dá uma generalizada, né? Aí está falando de homem e de mulher, né? Não, Deus, Ele trata de uma forma um pouquinho diferente. Ele tem uma missão, Ele tem um propósito, Ele tem um sentido definido para a vida da mulher. E Ele tem um propósito, um sentido bem definido para a vida do homem. E qualquer mistura nesse processo tende a dar confusão. Porque Deus fez bem claro, Ele formou o homem, Ele criou o homem e formou a mulher. E Ele deu sentido para a vida desse homem e para a vida dessa mulher. Amém? E Deus trata isso de forma muito séria, até na relação com a igreja. Porque a palavra de Deus fala que a igreja, nós, somos a noiva de Cristo. É um mistério, né, irmãos? E Cristo é o noivo. Então, irmãos, a igreja tem marido. Porque a igreja é a esposa de Jesus. Amém? É um mistério. Porque Deus realmente definiu o quê? De forma muito clara, estabeleceu as coisas de forma muito clara, para que realmente haja um propósito, haja um sentido. E a mulher tem que cumprir o seu propósito. E o homem também tem que cumprir o seu propósito. Porque quando há falha, costuma dar problema. Costuma haver dificuldade. Eu queria que nós homens, né, as irmãs também podem abrir para acompanhar juntos, Salmo de número 1. Abre a palavra de Deus em Salmo 1. Eu escolhi esse. Eu escolhi esse para a gente ler 3 versículos aqui. E eu queria que você acompanhasse aí comigo. A palavra de Deus fala Salmo 1. Acho que a maioria dos homens aqui conhece.
E a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Amém, irmãos? Essa é uma palavra para o homem. É uma palavra muito resumida, mas é uma palavra que tem uma amplitude maravilhosa. E que o homem precisa ter coragem para encarar. O homem precisa ter realmente empenho para encarar. Para ser homem. Né? Porque a palavra de Deus fala de um homem que medita, né? Que anda, né? Na presença de Deus, que medita na sua lei de dia e de noite. Por que isso, irmãos? Para ser um homem. Um homem que tem caráter, um homem que tem retidão, um homem que busca realmente o que é correto, o que realmente revela bondade, misericórdia. Então, às vezes, a gente precisa entender isso como homem, porque na nossa relação, nós precisamos o quê? Expressar o caráter de Cristo. E muitas vezes, nós como homem, precisamos o quê? Ter uma palavra, ter um trato, ter uma relação realmente conjugal adequada, uma relação com as vidas de forma adequada, uma relação com a própria mulher de forma adequada. Quantas coisas nós, homens, aprendemos que não presta, seja no trato, na atitude, no pensamento, no valor. Quantas coisas, irmãos, desde a nossa formação, foram apresentadas a nós de forma indevida, incorreta, que não convém. E muitas vezes nós traduzimos toda essa construção, né, cultural, educacional, na relação das pessoas que estão do nosso lado. Às vezes, muitas vezes, até com o nosso próprio cônjuge. E o nosso cônjuge acaba o quê? Vivendo com a gente, sofrendo as marcas daquilo que não convém, daquilo que não é bom, daquilo que a gente trouxe lá de trás, que já passou, que não precisava mais. E a relação fica o quê? Muitas vezes conturbada, triste, enferma, porque o homem não se posiciona. O homem não realmente se estabelece, não se fundamenta segundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E de uma forma poética, novamente, Deus traduz isso em palavra. Porque esse homem, o quê? Ele é um homem que muitas vezes não está tendo o quê? A relação com a palavra do seu Senhor. Quando a gente fala assim, homens, que Cristo é o nosso Senhor, é porque, na verdade, ele como se diz, Paulo traduziu isso de uma forma até um pouco forte para o século XXI, né? É esquisito, porque Paulo falava que ele era escravo. Ele foi escravo do pecado, do mundo, da lei, da hipocrisia, né? Da questão farisaica. E isso era o que escravizava ele. E ele fala que quando ele encontra Cristo, ele se tornou escravo de Cristo. E ao sermos, irmãos, entender isso, homens, se nós somos escravos de Cristo, nós temos que cumprir na nossa vida e na nossa relação com a vida a realidade do nosso Senhor. E é isso que eu quero te lembrar nesse ano, que você tem Senhor, há Senhor sobre a sua vida, para te dar educação, para te dar uma forma de respeitar melhor, uma forma de amar melhor, uma forma de realmente servir melhor. Não é à toa. A nossa geração precisa experimentar essa mudança real e verdadeira que Deus trouxe para a vida de nós homens, para que isso manifeste as virtudes de Deus. Afinal, nós fomos consagrados. Amém? Pelo sangue de Jesus, pela carne de Jesus, para que nós pudéssemos cumprir essa realidade. Então é preciso, sabe o que precisa?
explicando outro dia para algumas pessoas o negócio do batismo, a gente não percebe muito isso, mas o batismo deveria ser na nossa vida uma data, um momento, onde a gente percebesse que ali eu não estou só passando dentro de uma aguinha, ou alguém está jogando uma aguinha na minha cabeça, mas ali eu estou morrendo. Ali eu estou sendo sepultado. O velho homem está sendo sepultado ali. Aquele homem que não tinha educação, aquele homem que não manifestava respeito, aquele homem que não tinha um trato adequado, que não tinha uma palavra que não convinha, um pensamento que não convém, uma atitude inadequada, naquele batismo é um sinal de que esse homem está ficando ali morto, ele está morrendo, para que nasça sobre a vida dele a presença de Jesus, o caráter de Jesus, o caráter abençoador, o caráter realmente que manifesta as virtudes de Deus, né? Senão fica parecendo aquela historinha, né, irmãos? Até para os casados aí, né? Que a mulher não sabe se casou com o príncipe do cavalo ou com o cavalo do príncipe, né? É verdade, irmãos, né? Porque vira confusão. Lembra que eu falei para vocês? Quando o homem não cumpre o seu papel, vira confusão. Não é uma forma adequada. E essa questão, amados, se manifesta em todas as realidades. Seja ela conjugal, familiar, na criação dos filhos, profissional, ministerial. Ministerial. Se a gente, homem, nós, você pode tratar isso comigo. Se a gente não se posiciona dentro daquilo que é o nosso chamado, nosso ministério, a gente começa a ser empurrado. Irmãos, viver a vida empurrado. Você gostaria de ter um carro que precisa ser empurrado? Homem, você me responde aqui agora. Quem é que compra um carro para ficar empurrando ele todo dia? Qual homem faz isso aqui? Tem algum? Não, você quer que um carro te conduza, amém? Você quer que entrar num carro que ele te leve aonde muitas vezes os seus pés não podem chegar. E é triste você, muitas vezes, ter que viver uma experiência onde as pessoas estão, homens estão tendo que ser empurrados, porque não estão cumprindo o quê? O propósito e o sentido daquilo que Deus chamou a sua vida para ser. E sabe o que Deus chamou a sua vida para ser? A Bíblia está revelando aqui para nós, num texto, um homem bem-aventurado. Amém, irmãos? Amém, homens? Porque Deus chamou as mulheres para serem virtuosas, cheias da presença do Senhor. E Deus chamou os homens para ser bem-aventurados e manifestar todo o caráter de Cristo, né, naquilo que seja sentido para a vida de todos nós. Então, amados, deixa eu voltar um pouquinho para Hebreus. Quando a gente estava lá em Hebreus, capítulo 10, a palavra de Deus aqui, ela diz assim, versículo 26, se, depois disso tudo nós tratamos aqui, irmãos, nós estamos aqui em família, amém? O culto é para isso, é para Deus revelar a sua palavra, é para Deus trazer reflexão sobre a nossa vida, é para nós sermos incomodados. Se você for num culto que você não foi incomodado, foi a mesma coisa que você não ter ido num culto. Amém? Porque nós vamos ser incomodados, nós vamos ser chacoalhados. Se o culto, se a palavra não está te incomodando, não está te deixando um pouquinho assim, você sai muito satisfeito, nada para refletir, nada para considerar, nada para ponderar, nada para melhorar, cuidado. Cuidado. Porque talvez Deus não tenha falado. Porque culto que Deus fala, a gente sai incomodado. Porque Ele quer tratar as nossas vidas, amém? Ainda bem, porque Deus é Pai, né? Se Deus não fosse Pai, Ele não queria tratar com as nossas vidas, não, sabia? Porque o diabo não quer tratar conosco, irmãos. Ele nunca quis tratar nada na nossa vida. Muito pelo contrário. Quanto pior, melhor. Mas Deus é Pai, e Ele quer tratar as nossas vidas.
Ele quer tratar as nossas mulheres, Ele quer tratar os nossos homens. Para que realmente a igreja seja formada de mulheres virtuosas e de homens bem-aventurados. Amém? Sabe o que o seu marido precisa? De um homem bem-aventurado. Perdão. Sabe o que o seu marido precisa? De uma mulher virtuosa. Ainda bem que eu salvei, né, irmãos? Aleluia. André, por que você não discordou, André? Põe a vergonha. Seu marido precisa de uma mulher virtuosa. E a sua esposa precisa de um homem bem-aventurado. Amados, isso é cura. Isso é cura. Sua mulher não está precisando de um machão. Tá? Até porque isso é uma coisa tão complexa, né? Porque nós aprendemos isso. Nós fomos educados no pecado. E Deus vem trabalhando para nos lavar e purificar. Amém? Graças a Deus. Então, quando ele diz aqui no versículo 26, ele fala assim, olha, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos nossos pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Irmão, se você continuar a agir e a conduzir a sua vida de uma forma, ou minha irmã, de uma mulher que não seja virtuosa e de um homem que não seja bem-aventurado, Deus está resumindo o seguinte, você não tem solução mais. Porque o que eu podia fazer, eu já fiz. É o que ele está dizendo aqui. Então, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Porque, às vezes, antes de você viver o próximo minuto, é importante você entender que a sua vida foi adquirida. Tem gente que fala, outro dia eu até refleti sobre isso, né? Tem gente que fala assim, nós recebemos a salvação de graça. Mentira, irmãos. Não é bem assim. A nossa salvação foi comprada. E a moeda foi o sangue de Jesus. É porque no Brasil, de graça é de graça. Mas no inglês é free, né? E graça é grace. Porque tem diferença, irmãos. A graça que Jesus adquiriu em nossas vidas não foi de graça, não. Ele pagou pela minha vida e pela sua vida com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ele adquiriu a nossa vida. Sabe para quê? Para que a gente fosse consagrado a Ele, para que a gente fosse separado para Ele, para que a gente pudesse ter a oportunidade de manifestar as bem-aventuranças e as virtudes do nosso Deus, no nosso caráter, no nosso dia a dia, no nosso agir. Então, eu não sei qual que é o plano, qual o projeto, qual a sua agenda para o ano de 2023. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Se essa manhã, nesse culto, você identificou coisas na sua vida, mulher ou homem, que você tem que mudar, que você tem que melhorar, que você tem que aperfeiçoar, faz igual eu. Ajoelha. Pode ser lá na sua casa, não precisa ser aqui agora não. Se ajoelha e fala com Deus. Deus, tal coisa na minha vida não está certo. Tal coisa na minha vida não convém. Eu não estou tratando a minha esposa da forma certa. Eu não estou tendo uma relação com ela da forma correta. Eu não estou cuidando dos meus filhos da forma correta. Fala com Deus. Eu não estou cuidando do meu ministério. Eu nem falo mais de salvação com as pessoas, Pai. Eu virei um poste. O Senhor me chamou para evangelizar, para pregar o evangelho. Eu virei um poste. Chora, irmãos. Pede misericórdia de Deus para te ajudar naquilo que está sendo a sua dificuldade. Para que você possa voltar a ser e manifestar um homem bem-aventurado. Amém, irmãos? E para que você possa ser uma mulher virtuosa, cheia da presença do Senhor. Amém, irmãs? Que manifesta as virtudes de Deus. No nome de Jesus. Porque a palavra de Deus mesmo fala, se você tem alguma dificuldade, ore a Deus. Mas ore lá no seu quarto, no secreto do seu quarto.
e abra seu coração com Deus para que haja realmente uma verdadeira e real mudança. Daí, irmãos, você está preparado para cumprir o plano de Deus para 2023. Amém? Porque Deus tem compromisso. Ele é fiel. E os compromissos dele são maravilhosos. Amém. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Hoje a gente vai tomar a ceia. Eu sei que a gente refletiu de coisas muito fortes aqui. Vamos ficar de pé. E eu queria, enquanto os irmãos vão providenciar o pão ali para nós, e a gente vai tomar, eu até falei, penso, vai tomar essa ceia hoje, a palavra tem a ver com isso. Não seja, muitas vezes, a mesmice ou passe as mesmas coisas que o seu 2022, porque Deus tem coisas novas para todos nós. Tem coisas maravilhosas para todos nós. Amém? Porque é promessa de Deus. Né? E o cuidar de Deus é permanente. Ele está cuidando de cada um de nós e Ele vai, a cada dia, estabelecendo, revelando a sua promessa em favor da nossa casa. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, para que essa manhã Deus possa gerar no nosso coração filhos melhores. Que Deus nos abençoe, para que essa manhã Deus possa gerar no coração de mulheres melhores, também homens melhores. Irmãos, como está precisando de homens melhores? Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração agora, amém? Porque a palavra de Deus fala que do nosso coração flui rios de água viva. Então nós vamos suplicar a Deus para que essa manifestação, esse favor, né, possa realmente ser sobre nós, Igreja de Jesus, agora. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por esse tempo aqui de culto, de adoração, de louvor ao teu nome. Nós queremos colocar, ó Deus, a nossa vida, as nossas vidas diante do Senhor. Fala conosco, ó Pai, como igreja, como família de Jesus. Transforma, ó Deus, o nosso caráter. Revela no nosso mais íntimo aquilo que seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para todos nós. Nós queremos realmente ser filhos e filhas consagrados, ó Pai, dedicados para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus nós te pedimos. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Pode se sentar um pouquinho, você vai receber seu pão, seu cálice. Depois a gente faz uma oração e a gente pode tomar. Tá bom? Aleluia. Enquanto você está recebendo aí, só para a gente fazer menção, né, do que a palavra de Deus fala. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo mencionou esse momento da ceia. E ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E ele disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Todos já receberam? A Bíblia está aqui, amém?
você ora aí, agradecendo pelo pão. Marquinhos vai orar pelo pão e pelo vinho, aí você pode tomar o seu pão e o seu vinho. Amém, irmãos? Fica à vontade. Deus. Nós queremos te agradecer por esse momento de ceia, Pai, qual lembramos o seu sacrifício, Deus, sua morte, sua ressurreição, Pai, para salvar os nossos pecados, Pai, para livrar as nossas vidas, Deus, para completar o seu projeto, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e lembramos aqui em especial, Pai, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor cuida de nós, Deus. Tudo para a sua honra e para a sua glória. Nós aqui queremos fazer isso em memória de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. E amém. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. A gente vai orar encerrando e antes a gente vai incluir na nossa oração final aqui. Tem um pedido aqui de um bebezinho, chama Davi, ele está internado no Hospital Santa Genoveva, né? Alguém pediu oração por ele está com um vírus no cérebro. O nome dele é Davi, amém? Penso, né? Então vamos orar pelo Davi, né? Assim como Deus manifestou seu poder, né? Seu cuidado com a vida de Davi, que Deus agora possa também cuidar da vida desse Davizinho aqui lá no Hospital Santa Genoveva. Amém, irmãos? E eu quero crer profeticamente pela fé, que nós vamos sair daqui hoje homens muito melhores do que nós chegamos aqui hoje. Amém? Irmão, quebra a sua carne. Se for preciso, moe ela. Você viu como é que é o pão? O pão não é esse pedacinho. O pão, antes de ser pão, esse pedacinho que você viu, ele é um trigo, é um grão. Quem mexe já viu o trigo, né? É um grão que é moído, e bem moído, gente. Bem moído. Quem mexe, o trigo para ficar fininho, ele é moído, mas demais mesmo. Então, se for preciso, irmão, para revelar esse homem que nós tratamos aqui hoje, pede para Deus moer sua carne. Amém? Para que isso possa revelar Cristo na sua vida e na vida da sua casa. E você, mulher, também é a mesma coisa. Se há dificuldade para manifestar essas virtudes, peça para Deus realmente moer a sua vida no sentido de você poder revelar a vontade dele. Amém? Não precisa ter medo, não. Que Deus não vai te matar. Né? Se ele quisesse nos matar, ele já teria matado. Mas ele está ainda cuidando de nós, para a gente ser melhor. Amém? Para a gente ser melhor. E vamos colocar a vida do Davi aqui. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor revelou ao nosso coração aqui essa manhã, nesse tempo de culto. Que agora o Senhor possa abençoar, Pai. Nós temos aqui o nome do Davi, esse bebezinho de 10 meses, ele está ali no Hospital de Santa Genoveva. O Senhor conhece ele, o Senhor é quem permitiu que ele fosse gerado no ventre da sua mãe. E quando ele era substância informe,
o Senhor já conhecia a vida dele e já chamava ele pelo nome. Essa é a tua palavra e a tua promessa sobre a vida de Davi. E essa manhã, como igreja, nós queremos abençoá-lo e te pedir, ó Pai, para que o Senhor possa curá-lo dessa enfermidade, livrar ele desse mal. Guarda o coração de seus pais, dos familiares, na tua paz, para que em todo tempo eles sejam perseverantes na fé, na compreensão do teu amor pelo Davi. Não há ninguém na terra que ama mais o Davi do que o Senhor. Nós temos certeza disso. Não há ninguém. Por isso nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa livrá-lo do mal, livrá-lo dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, esse amor maravilhoso, que a graça de Jesus, que nos educa, que nos instrui, que nos faz realmente permanecer na fé, e que a instrução, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja de Jesus reunida neste lugar e sobre a igreja de Jesus reunida em toda a face da terra. Amém, amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, amém? Uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Irmão, você está levando um marido novo, tá? Amém? Irmão, você está levando uma esposa nova hoje, no nome de Jesus. Quero crer pela fé. Amém.